Hoje nós vamos trabalhar o Ho'oponopono junto com a EFT. Você vai trazer uma memória do seu passado de acordo com o que você escreveu lá no seu diário terapêutico, que contribuiu para essa dor emocional que você detectou. Busque uma situação, uma memória específica. Lembre-se que a FT, ela limpa, ela libera memória por memória. Com a memória identificada, você vai observar. Qual a imagem que surge na sua mente? Essa imagem, ela é próxima ou ela é distante? Ela é nítida ou ela é embaçada? Nessa cena, você está dentro da cena ou fora assistindo a cena? Qual é a sensação no seu corpo que surge quando você lembra dessa cena? Como é a sensação? Como é que ela está? Em que local do seu corpo ela se manifesta? E qual que é o nome dessa emoção? E quando você lembra do que aconteceu, você consegue identificar qual é o nome da emoção? É raiva, é culpa, é tristeza, é abandono, é mágoa, é frustração? Qual é a intensidade numa escala de 0 a 10? E como eu já disse, eu vou trabalhar todas as emoções que vocês trouxeram lá na enquete. E hoje é a vez de trabalharmos a culpa. Mas se a emoção que surgiu para você foi outra, você pode substituir a culpa quando eu falar pela emoção sentida no seu corpo hoje. Você vai fechar os seus olhos, vai fazer 3 respirações profundas e lentas. Inspire profundamente e expire profundamente. Se você sentir vontade, você pode colocar a sua mão no peito para fazermos a oração original do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, a tua família, teus parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito. Agora, direcione a sua atenção para a dor que você identificou no exercício de hoje, e eu vou usar a culpa. Procure acessar o sentimento de culpa e para que a EFT ela seja eficaz, é preciso acessar esse sentimento de culpa em você. Feche os seus olhos por alguns instantes e tente entrar em contato com algum momento, com alguma situação, com alguma coisa que aconteceu ou com quem aconteceu isso. Como aconteceu isso?
que você guarda até hoje o sentimento de culpa. Você pode escolher trabalhar com o que veio para você hoje ou pode escolher trabalhar o sentimento de culpa. Afinal de contas, nós todos vamos trabalhar todos os sentimentos que vocês marcaram na enquete. E mesmo porque, inevitavelmente, todos nós pegamos em algum momento, nos pegamos com esse sentimento de culpa. Então, culpa por ter machucado alguém, ou culpa por ter feito alguma coisa errada, ou pelo menos que a gente ache que foi errada o que a gente fez. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês acessarem esse sentimento de culpa. Como está esse sentimento de culpa em vocês? Acessem uma situação. Muitas vezes nos culpamos porque achamos que fizemos mal a alguém e talvez até tenhamos mesmo feito, mas aquilo serviu para que a pessoa desse um salto gigantesco na vida dela. Só que mesmo assim, ainda a gente carrega o sentimento de culpa dentro de nós. E mesmo que você queira seguir com a FT de hoje e não se lembre de nenhuma situação, não tem problema. Vá tocando nos pontos e repetindo o que eu falar, que você ainda assim será beneficiada. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês a respeito de um ponto filosófico aqui. Vamos entender bem o que é uma emoção negativa. E a culpa é uma emoção negativa. Mas o que é essa sensação negativa? A emoção negativa, ela nada mais é do que uma ilusão. A culpa, na verdade, ela é uma ilusão e ela é falsa. Em outras palavras, a culpa, ela é inútil. Mas por que ela é inútil? Porque de alguma maneira ela entrou em nós de uma forma no nosso mundo de conceito, no nosso mundo de crenças, onde a gente acha que é feio fazer alguma coisa errada e por causa disso eu me condeno, no sentido para eu me purificar que eu tenho que sentir culpa. Mas tudo isso é inútil, porque esse sentimento de culpa, ele é um sentimento negativo. E sentimentos negativos, eles só vão brigar de uma maneira negativa dentro de você. Então, esse é o ponto delicado de ensinar, é um ponto delicado de entender filosoficamente que, por um lado, eu não estou querendo dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente pode pisar em cima de qualquer pessoa, que a gente pode fazer um monte de coisa errada e ainda assim ter a consciência limpa disso que foi feito. Não estou querendo dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou querendo dizer é que a gente, em algum momento, fez, né, alguma besteira no nosso passado e que a gente pode ter feito alguma coisa que a gente acha que era errado no passado. E agora o pior seria cometer um erro duas vezes. Cometer o erro duas vezes seria manter esse sentimento negativo de culpa para sempre. E não serve, mesmo que você tenha machucado alguém, mesmo que você tenha feito alguma coisa errada para alguém, essa pessoa muito provavelmente ela pode ter se machucado, mas ela não vai querer o seu mal. Agora, se ela quiser o seu mal,
Aí é que vai um ponto importante, que se ela quiser o seu mal, ela vai estar vibrando de uma maneira tão negativa que ela não merece nada. Agora, mesmo com essa pessoa machucada e ela quer o seu bem, então, para você se beneficiar, a você mesmo, beneficiar a essa pessoa também, você tem que vibrar numa questão positiva. Entende esse ponto aqui? Então, não adianta a gente criar um sentimento de culpa, cultivar esse sentimento de culpa, achando que com isso eu vou pagar os meus pecados. Entre aspas aqui, né? Porque isso é um conceito, é uma crença que nós temos e que não vai nos levar a nada. E eu espero que vocês tenham entendido esse ponto, porque ele é importante. E a partir desse ponto, nós podemos fazer o nosso exercício de hoje de uma maneira melhor. E quando nós ficamos nutrindo esse sentimento de culpa, isso pode trazer questões psicossomáticas também, problemas sérios de saúde, e nós podemos sentir que tem algo de errado conosco. Então, vamos fazer algumas rodadas aqui de EFT para ver se a gente consegue equilibrar isso e soltar essa culpa. Mais uma vez, a culpa não leva a nada, é ilusão. A gente pensar que se mantiver a culpa, que nós vamos estar nos redimindo do nosso erro, mas é o contrário, tá? Porque tendo culpa, nós só vamos estar presos a sentimentos negativos. E quando a gente faz as batidinhas aqui no ponto do karatê, é para a gente tirar as nossas resistências. E mesmo que eu tenha esse sentimento, mesmo que eu tenha feito alguma coisa de errado, mesmo assim, eu sou uma pessoa boa. Mesmo que eu tenha feito alguma coisa errada comigo, ainda assim eu me aceito como eu sou. E esse ponto, ele é bastante profundo e é a partir daí que nós podemos resolver as nossas emoções negativas. Então, vamos fazer o exercício agora. Você vai fechar os seus olhos, pensar em uma situação ou alguém que você tenha machucado ou uma situação que você tenha pisado na bola e que você carrega culpa por isso. Então, permita-se acessar isso. E se você não conseguir acessar nenhum sentimento assim, pelo menos permita-se aceitar o sentimento de culpa que você tem. E a partir daí, tenta ver, se for possível, onde você consegue sentir esse sentimento dentro de você. Por exemplo, a culpa, ela pode estar presa no ombro. É uma questão energética aqui, tá? O sentimento de culpa, ele pode estar preso na garganta, ele pode estar no peito, no estômago, no ombro, nas costas, em algum lugar. Tenta acessar esse sentimento, essa sensação, essa emoção. Acesse essas emoções e agora tente avaliar o quão forte é essa sensação, de 0 a 10. 10 sendo uma emoção muito forte e 0 não tendo nada. Abra os seus olhos e vamos acessar agora os pontos energéticos. E o primeiro ponto é o ponto do karatê. Tanto faz a mão direita ou a mão esquerda. Respire fundo e repita comigo. Mesmo que eu sinta, mesmo que eu carregue comigo todo esse sentimento de culpa, eu ainda assim me aceito como eu sou e aceito esse meu sentimento. Respira fundo, solta.
Continuando, mesmo que eu falhei comigo, todo esse sentimento de culpa por eu ter machucado alguém ou por ter cometido alguma coisa errada, eu ainda assim procuro me amar e me aceitar incondicionalmente. Respira fundo, solta. Nós vamos fazer uma sequência rápida aqui agora dos pontos. Aqui na sobrancelha, eu sinto tanta culpa. Do lado do olho, tanto sentimento de culpa. Embaixo do olho, esse sentimento que eu carrego em mim. Dá vontade de espirrar aqui. Embaixo do nariz, é um sentimento horrível. Embaixo aqui da boca. Foi horrível eu ter feito isso. Na clavícula. E é horrível eu manter esse sentimento comigo. Embaixo do braço, aqui na região do sutiã, eu machuquei alguém. Ou eu fiz alguma coisa errada. Por isso, eu acho que para me redimir, para eu me redimir, eu tenho que manter essa culpa. Mantendo esse sentimento de culpa, se eu me permito agora aceitar que eu tenho esse sentimento de culpa, e que eu me permito agora ter esse sentimento de culpa, eu me permito viver apesar do sentimento de culpa. Esse sentimento que eu carrego comigo, muita culpa dentro de mim. Respira fundo, solta. Essa foi a primeira fase do exercício. Veja se ainda consegue acessar a emoção. Veja se o sentimento está igual, como está agora. Avalie como que está agora esse sentimento de culpa. Veja se está mais brando, mais calmo, se você está dentro da cena ou fora. Faça a verificação da graduação, novamente, numa escala de 0 a 10. Como que está essa emoção? Ela mudou? Veja se a situação está ficando mais leve. Isso é importante. Vamos fazer agora uma outra rodada.
batendo aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu continue com a minha resistência em me desculpar, eu ainda assim procuro aceitar o meu sentimento, procuro me aceitar, apesar de tudo, e escolho poder um dia chegar a me desculpar. Respira fundo, solta. Ainda no ponto do karatê. Mesmo que eu não saiba o que aconteceu para eu manter esse sentimento de culpa, eu escolho agora poder me desculpar e poder me aceitar, apesar de tudo. Respira fundo, solta o topo da cabeça. Eu não sei o que me prende nessa culpa. O que será que está mantendo esse meu sentimento de culpa? Eu não sei. Mas talvez eu saiba. Talvez eu preferisse não saber. É mais confortável para mim. Ficar desse jeito. Sem me livrar da culpa. Por que será que eu sinto tanta culpa? Quantas crenças eu tenho para manter essa culpa? Quantos conceitos errados eu mantenho para ter essa culpa? Eu devo ter muitos. Muitos conceitos errados. Para eu me sentir assim. E eu me permito reconhecer isso agora. Eu me permito reconhecer isso agora. Eu me permito me libertar dessa energia tão negativa da culpa. Eu aceito que eu possa ter errado. Mas eu entendo que não vai levar a nada se eu mantiver esse sentimento de culpa.
vai ser pior tanto para mim quanto para outra pessoa. Eu me permito me livrar desse sentimento de culpa. E eu escolho me amar e me aceitar incondicionalmente. Eu escolho me aceitar profunda e completamente. Eu me permito me desculpar. Eu me permito desculpar também qualquer pessoa que possa ter inculcado em mim essa ideia. Eu me permito desculpar a tudo e a todos que possam estar envolvidos nisso. Não vai fazer bem a ninguém. Se eu não mantiver esse sentimento de culpa, talvez tenha alguém que queira que eu fique com a culpa. Mas isso não é um sentimento elevado. Eu prefiro e eu escolho elevar os meus sentimentos. Me livrando desse sentimento de culpa. Inspira fundo, solta. Eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos novamente. Inspirem profundamente e acessem de novo aquela sensação de culpa e vejam se houve alguma mudança. Eu espero que alguma mudança tenha acontecido para o seu benefício. Acessem agora a situação da culpa, aquele filme do passado, do que aconteceu no passado. Veja como está. É possível que já tenha aliviado bastante, ou até tenha feito as pazes consigo mesma. Quando você vê a situação de longe, significa que está indo embora, que você está se livrando, que está tirando o trauma, as emoções negativas das suas células de memória. Vamos fazer agora a última rodada. Vamos bater aqui agora no ponto do karatê. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito.
por ter me julgado. Me perdoe por ter me abandonado. Eu te amo, minha dor. Eu te amo mesmo assim. Sou grata por você me mostrar o que precisa ser curado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Respire profundamente. Anote suas percepções. 1. O corpo está mais leve? 2. A sensação diminuiu? 3. Mudou de intensidade? 4. Mudou de lugar no seu corpo? Não force o resultado. E eu espero que a intensidade tenha diminuído drasticamente. E se permitam sentir. E um grande abraço em cada uma de vocês. E até amanhã, minhas amadas.